Olá, pessoal. A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edilson Fontes, sou pastor auxiliar da Assembleia de Deus, Ministério Cidade Santa, pastor presidente, pastor Rodrigo Costa, na qual mando um abraço a ele, todo o corpo ministerial membresia da igreja. A nossa igreja fica aqui do estado do Rio de Janeiro, no bairro de Vista Alegre, né? E além de pastor auxiliar, a minha formação teológica, eu sou bacharel em teologia, estudei na FATEOS, depois convalidei o meu diploma pelo reconhecimento pelo MEC, pela FATIM. Tenho pós-graduação também na área da ciência das religiões, pela Faculdade Kennedy. Também tenho mestrado em teologia sistemática, mestrado livre, né? Também sou professor de teologia de várias áreas, disciplinas, de algumas instituições teológicas aqui do Rio de Janeiro. Também sou consultor teológico do blog O Cristão Pentecostal, sou um dos administradores, né, na qual mando um abraço a todos os administradores aqui. Sou casado com Caroline Fontes e pai de Caleb Fontes. E, além disso, também tenho três obras publicadas pela editora Reflexão: Panorama da Teologia Arminiana, Reforma Protestante e Pentecostalismo, a conexão dos cinco solas e a teologia pentecostal, melhor dizendo, e a ação teologia na relação entre o arminianismo e pentecostalismo. E hoje, essa live, dessa palestra que iremos falar hoje, é uma obra que eu participei como um dos coautores. Está aqui em minhas mãos, essa teologia sistemática na ótica pentecostal, né? Organizada pelo nosso amigo e pastor Ismael Ferreira. Né? Tem vários autores aqui, e eu tive o privilégio de participar desta obra aqui, de um assunto na qual é de suma importância, como qualquer outro assunto na área da teologia sistemática. Então, iremos falar hoje sobre a doutrina do Espírito Santo, um assunto na qual nós, pentecostais, gostamos muito de falar, seja na igreja, na escola dominical, seja na pregação, seja no nosso dia a dia, no sentido devocional, e até mesmo uma forma também acadêmica também, tá? Porque o movimento pentecostal hoje ele é alvo de uma pesquisa teológica também, não só apenas teológica, mas outras áreas das ciências humanas. Então, eu tive esse privilégio, tá? Para mim foi uma honra de receber o convite do pastor Ismael Ferreira, na qual mando um abraço a ele e a sua família, e outros também, os coautores também, mando um abraço também, de uma aula fundamental para a nossa literatura pentecostal brasileira. Muito bem. E quando a gente fala de teologia sistemática, existem vários assuntos, né? Sobre Deus, Jesus Cristo, Trindade, né? E hoje iremos falar acerca da doutrina do Espírito Santo, que é o capítulo que eu escrevi. Muito bem. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui na minha página aqui. Tudo bem? Tá? E para mim é um prazer estar aqui juntamente com os irmãos aqui, falar desse assunto que é um assunto muito rico. Vamos lá, tá? Para você que deseja, essa obra aqui é da editora Verdejar Gospel, essa editora de São Paulo, tá? Quiser adquirir essa obra, você pode ir adquirir pela editora e com certeza essa obra irá abençoar a sua vida, ok? Então, é o capítulo 3, vou até mostrar aqui, ó, capítulo 3 dessa obra aqui, vou mostrar aqui mais perto, aqui, você pode ver aqui, de repente a luz pode estar um pouco atrapalhando, né? Mas, ok, vamos lá. Doutrina do Espírito Santo ou pneumatologia, né? Bom, a gente sabe, irmãos, que a terceira pessoa da Trindade, né, é um ensinamento bíblico e ortodoxo, tá? Que sempre foi ensinado, estabelecido na era apostólica. É bem verdade que lá no Antigo Testamento, embora a expressão Espírito Santo não é presente, mas ele é falado ali, né, e muitas vezes ele é manifestado, né? A gente vê no próprio Gênesis capítulo 1, né, no princípio criou Deus os céus e a terra, né, Elohim está no plural, então dá a ideia que a Trindade está ali presente. Também quando a expressão, no mesmo capítulo 1 de Gênesis 26, quando fala, e disse Deus, façamos o homem, então ali já fala façamos, né? Então, ou seja, o Pai, o Filho, o Espírito Santo está ali, presente ali, na questão da criação do homem. A outra passagem bíblica também, quando a gente fala de Torre de Babel, né, quando ali fala, eia, desçamos, né? Eu usei essa expressão, eia, uma linguagem que a Revista Corrigida usa, talvez em outras traduções usa uma expressão um pouco diferente. Então, ali, a Trindade confunde ali
a questão das línguas, né? A gente vê também a questão do Espírito Santo na vida de Sansão, né? É interessante a expressão, né, que o Espírito do Senhor se apoderou na vida de Sansão, sendo a terceira pessoa da Trindade ali presente, embora ali de uma forma por medida, né? Mas quando é no Novo Testamento, ali a questão ali é muito mais falado, é muito mais ensinado, e é claro que também é a dispensação do Espírito ali no dia de Pentecostes. Então, a pessoa do Espírito Santo, ele é Deus, assim como o Pai, o Filho. Então, quando nós louvamos, glorificamos, enaltecemos a Deus, nós estamos glorificando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque eles são Deus, né? Um Deus que subsiste em três pessoas, mesma essência, não é três deuses, não. É um Deus que subsiste em três pessoas, na mesma autoridade, na mesma essência, né? E a questão da pessoa do Espírito Santo, que agora o pentecostalismo ele dá esse destaque na sua teologia, na sua eclesiologia, na sua questão litúrgica, isso não quer dizer que o Espírito Santo pertence aos pentecostais. Não, não é isso. Tá? É a mesma coisa nós falamos da doutrina da justificação pela fé. Né? Era uma doutrina bíblica, mas que na qual Lutero, na reforma, ele deu destaque. Um dos pontos que Lutero deu destaque na sua teologia, não só a justificação pela fé, mas outros pontos. Mas por que Lutero ele ganha a fama, vamos dizer assim, de que essa doutrina é dele? É porque ele destacou esse assunto, que na qual foi ignorado durante a história da igreja, né? Então, não é que a doutrina é luterana ou pertence a Lutero. Não, Lutero ele destacou esse assunto, que na qual hoje todos nós evangélicos de raízes reformista, nós acreditamos, professamos, vivenciamos isso em nossas vidas. Então, o Espírito Santo não é dos pentecostais, não é isso. Até porque outras tradições também acreditam no Espírito Santo. Mas a questão que nós pentecostais, que a nossa identidade, a questão do revestimento de poder, que nós chamamos de batismo no Espírito Santo, né? É o revestimento de poder que na qual está relatado no livro de Atos, a experiência de falar em outras línguas, o revestimento de poder, melhor dizendo, e a atualidade, dons espirituais, é algo que nós pentecostais trazemos isso, não apenas no sentido prático, mas até mesmo para o debate acadêmico. Então, hoje, por isso, eu volto a dizer que o pentecostalismo hoje é alvo de pesquisas, né? Não só teológicas, mas até áreas humanas, como a questão história, sociologias e outras áreas humanas. Hoje, o pentecostalismo ele é alvo de pesquisa, porque é um fenômeno religioso que também influencia o meio social. Né? Hoje em dia, se for dar uma pesquisa, a questão das igrejas pentecostais, tá? E se a gente analisar mesmo uma visão sociológica, nós iremos encontrar todas as igrejas pentecostais em lugares onde o poder público não está. Isso é um registro. Tá? Isso é um registro que a academia já fala isso há muito tempo, que as igrejas pentecostais estão presentes aonde o poder público não está. Estou falando de comunidades, né? Comunidades carentes, na qual o poder público muitas vezes não está ali presente, ou quando está, é um trabalho muito deficiente, mas está lá, igrejas pentecostais apregoando, anunciando as boas novas, dizendo que Jesus salva, cura, batida com o Espírito Santo, e breve voltará. Então, a ênfase que nós pentecostais destacamos é a pessoa do Espírito Santo, o operar do Espírito Santo na igreja e dando o revestimento de poder e a atualidade de dons espirituais. Então, por isso que é uma característica de nós pentecostais é essa questão do revestimento de poder, a ênfase da questão do Espírito Santo e a atualidade de dons espirituais. Mas vale lembrar, tá, que ser pentecostal não é algo que pertence a uma igreja, não. Ser pentecostal é aquele que acredita, vou usar uma definição aqui, usando uma definição de Robert Menzies, do seu livro Pentecoste, Essa História é Nossa História. Ele diz que o pentecostal é aquele que acredita, estou falando assim em minhas palavras, que acredita que as mesmas experiências registradas no livro de Atos dos Apóstolos, que aconteceram ali com os apóstolos, não só em Atos 2, mas outras referências bíblicas, e essas experiências podem acontecer nos nossos dias de hoje.
Então, o pentecostal é aquele que acredita que as experiências que Pedro, Tiago, João, né, e tanto outros tiveram lá, registrar o livro de Atos, é atual, presente e podemos assim vivenciar, como também a atualidade dos espirituais. É bem verdade que esse termo pentecostal ele surgiu de uma forma pejorativa lá na Rua Azusa, tá? Na Rua Azusa, né, que foi o ápice, vamos dizer assim, da explosão no movimento pentecostal, mas quando começou a ver as reuniões de orações ali, e ali tinha hora para começar, mas não tinha hora para acabar, e ali as outras igrejas, que não eram pentecostais, ao olhar, né, ali a Rua Azusa, né, liderada por William Seymour, né, que pertencia ao movimento de santidade, e ali estava ali liderando aquele movimento, missão apostólica da fé, e ali as pessoas olhavam ali com um certo preconceito, né, com uma rejeição, e ali eles começaram a falar, eles são os pentecostais, baseado no livro de Atos. E daí ficou esse termo pejorativo presente até o nosso dia de hoje. Né? Então, a origem desse termo pentecostalismo que foi recebido foi um termo pejorativo, mas hoje é uma definição eclesiástica, teológica, que na qual hoje podemos falar do pentecostalismo. Ok? Então, esta obra, né, que tratado aqui, e que eu tratei essa questão do Espírito Santo, eu pude falar um pouco a questão histórica. Tá? Durante a história da igreja, após a era apostólica, sempre houve grupos que na qual buscavam o poder do Espírito Santo. Eles queriam algo muito mais além do que um formalismo. Tá? E já existem até algumas obras, né, que falam das experiências de alguns pais da igreja, aquelas experiências sobrenaturais, de alguns. Tá? Não posso falar de todos, assim, mas pelo menos de alguns. Né? Então, durante a história da igreja, teve algumas pessoas importantes tiveram a experiência carismática do poder do Espírito Santo. Mas, ao passar do tempo, esse assunto ele foi ignorado. A questão da pessoa do Espírito Santo, a busca do Espírito Santo. Então, a ênfase era outro foco, eram outros assuntos. Por isso que essa questão do revestimento de poder, a questão dos dons espirituais, você não vai encontrar muito presente durante a história da igreja. Por quê? Porque foi deixado de lado, foi ignorado. Né? Mas mesmo que essa postura de ignorar, essa postura de deixar de lado, sempre houve grupos que na qual tiveram essa busca do poder do Espírito. Um exemplo aqui de um grupo que na qual Tertuliano, né, um dos da patrística, né, Tertuliano foi aquele que desenvolveu essa palavra termo trindade, né, para combater as heresias da sua época. Ele fez parte de um movimento chamado montanismo. O movimento montanismo é um movimento que, na qual eles tinham esse fervor, essa busca pelo poder do Espírito Santo. E o único problema é que, na época, a igreja da época, era a igreja católica, ainda não se tornaram romana, estava caminhando para se tornar romana, ela esconderou pelos exageros que estava fazendo. O exagero de começar apenas só dar a ênfase demais às dons espirituais e perder a centralidade. Né? Mas, todavia, embora tenha esses exageros, né, não podemos negar que a operação do Espírito Santo estava acontecendo na vida deles. Né? Então é interessante que o Dr. Paulo Romero, né, é um pesquisador do pentecostalismo, que ele chega até um artigo tratar desse assunto. Né? Parece até uma defesa, né, dizendo que não é só por causa dos erros do montanismo, tem que agora achar que todo pentecostal age dessa forma. Né? Então, mas o montanismo é um exemplo que nós podemos mencionar acerca dos poderes sobrenaturais. Né? Um outro movimento, né, durante a Idade Média, tem alguns são chamados de místicos, também tiveram alguma experiência sobrenatural, como exemplo do Pascoal, que é um grande pensador, filósofo, matemático, mas também tem alguma experiência também carismática. É pouco se falado, é bem verdade, porque essa informação não é tão falada, mas Pascoal é um deles, também podemos mencionar. Né? Podemos mencionar também de grupos, aí já estou falando de grupos pós-reforma, como os morávios. Né? Morávios são muito conhecidos, né? Porque na qual tiveram contato com o grande avivalista John Wesley. Né? E morávios, na sua liturgia de culto, eles tinham experiências carismáticas da manifestação do poder do Espírito Santo.
Né? Então, o próprio metodismo de John Wesley, há muitos relatos que o próprio metodismo, a manifestação do poder do Espírito acontecia entre eles também. Né? Também, um povo também, momento Hollets, né? Conhecido como Santidade, né? Que é também de origem metodismo, há um grupo deles também na qual também tive experiência carismática por evidente de línguas. Tá? E segundo o relato que está na sistemática de Stanley Orton, fala que, embora esse grupo teve essa experiência, infelizmente, a maior parte o ignorou, considerou algo até meio herético. Né? Mas olha que coisa interessante. Essa experiência carismática, experiência, né, de sobrenatural, de paralíngua, é mais tarde presente, né, em Parham e também em Seymour, e depois na Assembleia de Deus e outras igrejas pentecostais. Né? E depois a gente fala de Charles Fox Parham, né, na qual ele é um ministro da igreja episcopal, e ali no seminário, olha que coisa interessante, no seminário, né, ali no seminário, a questão da experiência do batismo do Espírito Santo pela sua aluna ali, na qual está estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Né? Então, ali ele começa a defender a questão da evidência de línguas. É bem verdade, isso é uma pesquisa recente, né? Quando fala recente, me fala em termos de Brasil, na qual Parham ele teve contato com outros movimentos na qual pregoado o avivamento e o poder pentecostal. Tá? Então, provavelmente, Parham teve essa influência e depois ele sistematizou esse ensinamento, a questão de línguas, né? Mas não começou só com ele. Provavelmente tinha outros grupos que já dependiam e Parham, com certeza, sofreu essa influência e depois, né, da sua aluna também teve essa influência, com certeza, só fortaleceu essa defesa. Depois, William Seymour, né, que foi seu aluno, né, de Parham, mas tempos depois ele rompe, porque o contexto da época é um contexto de racismo, né? Seymour era negro, né? E tinha o racismo da época, infelizmente, era muito forte, inclusive Parham tinha essas posturas erradas, né, de racismo e outras coisas mais. Então, depois da Seymour rompe com o seu mestre Parham, né? E aí a missão apostólica da fé, na qual já estava em andamento, depois cresce mais, e chama a atenção ali no contexto ali da sua época, não só na localidade, mas até mesmo fora de outros países. Né? Então, a Rua Azul é o estopim, vamos dizer assim, de todo aquele revestimento de poder ali, para que ali o avivamento fosse espalhar pelo mundo todo. E ali, toda essa questão do William Seymour, tem o William Durham, que era o vice do Seymour, que sai e vai para a Igreja Batista, uma Igreja Batista na qual já era pentecostal, na área de Chicago. Né? E nessa Igreja Batista de Chicago, né, o William Durham ele tem contato de Daniel Beck Gundabring, né? E também, além deles dois, o fundador da Igreja Congregação Cristã do Brasil, era um italiano, né? Aliás, essa igreja veio primeiro que a Assembleia de Deus, né? Aqui no Brasil. Tá? Então, depois disso, Daniel Gundabring, né, que eram suecos, foram nos Estados Unidos e teve aquela revelação da parte de Deus para vir aqui no Brasil e depois expandir aí o pentecostalismo que hoje nós conhecemos como Assembleia de Deus. Começou com o nome Missão Apostólica da Fé, mas depois botou o nome para Assembleia de Deus. Então, todo esse panorama que eu estou aqui demonstrando para os irmãos, você vê que essa experiência, né, sobrenatural não é uma invenção de nós pentecostais, não é invenção dos assembleanos, de Daniel Berg, Gundabring, ou do pastor teólogo que é nome do Senhor, Antônio Gilberto, não. Essa experiência ela é bíblica em primeiro lugar, tá? Porque está registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Os apóstolos vivenciaram essa experiência do poder do Espírito Santo e na qual ela continuou durante a história da igreja. Mesmo que não foi o foco central da igreja, mas sempre houve grupos que enfatizaram a questão do poder do Espírito Santo. Por isso, a questão de ser pentecostal é algo que se encaixa em qualquer igreja. Ou seja, os irmãos podem ser calvinista, arminiano, luterano, até mesmo semi-pelagiano. É um conceito meio problemático, só teológico assim, mas até mesmo só teológico, né? A questão da escatologia é a mesma coisa. A pessoa pode ser pré, meso, pós, ou pré-milenista, ou amilenista, enfim. Né? Mas a pessoa acredita no revestimento do poder do batismo do Espírito Santo e buscar, ela vai receber.
né? Agora, quando a gente fala na questão histórica, identidade, falando da Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus tem a sua identidade, que é o arminianismo na sua teologia, pneumatologia na questão da doutrina do Espírito Santo, né? O batismo é Espírito Santo por evidente de línguas, e a sua escatologia é dispensacionalista, pré-tribulacionista e pré-milenista. Todavia, como falei, né? Mas uma outra denominação que pensa diferente, né? E acreditar no revestimento do poder, ela vai vivenciar isso, o poder de Deus, que a Assembleia de Deus vivencia. Como falei, repito, o Espírito Santo não é da Assembleia de Deus, tá? O Espírito Santo é Deus, tá? E ele batiza aquele que acredita, e almeja e busca. Ele vai batizar. Então, seja igrejas antigas, seja igrejas novas, seja igrejas históricas, enfim, quem acredita e busca vai receber esse revestimento de poder. Okay? Então, sempre pentecostal é isso. Aquele que acredita, né, no revestimento de poder que serve para nós atualmente. Okay? Então, a questão da pessoa do Espírito Santo, que nós pentecostais assim nós cremos, eu faço um panorama histórico dessa questão. Né? O Espírito Santo, ele é uma pessoa, né? Ele não é uma força ativa, como o segmento do Testemunho de Jeová ensina, né? Que é simplesmente uma força ativa. Não. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, porque ele fala. Né? Nós cremos que o Espírito Santo fala, né? E força ativa não fala. Força ativa não tem voz, mas numa pessoa tem voz. E nós sabemos que o Deus Trino, né? Terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é um ser divino, ele é Deus. Né? Então, quando nós glorificamos o Senhor, exaltamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, ele também é Deus. Quando louvamos ao Senhor, nós estamos louvando os três, inclusive o Espírito Santo. E ele é uma pessoa, ele fala. Né? O Espírito Santo também se entristece, como o texto bíblico fala, que o Espírito Santo nos entristece quando nós erramos, pecamos contra o Senhor. Né? Ele é uma pessoa, se entristece. Ele é uma pessoa que tem sentimentos. Né? Uma força ativa não tem esses conceitos, mas uma pessoa tem a comunicação, tem esse sentimento. Uma pessoa, ele tem toda a qualidade de um ser. É claro que o Espírito Santo, quando fala de questão de nosso Deus, ele não é uma pessoa no sentido físico igual a nós. A Bíblia fala que Deus é espírito. Quando a Bíblia diz que é espírito, é algo sobrenatural, fora da matéria. Mas ele é uma pessoa, ele tem uma personalidade, ele tem um caráter. O Espírito Santo da mesma forma. A mesma essência do Pai e o Filho, o Espírito Santo também tem. Então, a essência de caráter, divindade, o Espírito Santo também, ele possui também. Né? E aí a questão dos nomes dados pelo Espírito Santo, né? É claro que esses nomes, quando falo, é uma forma de símbolos, né, do Espírito, a forma que ele está trabalhando. Como exemplo, fogo. Né? A questão do fogo, por quê? Porque ele é um fogo, age como fogo, com um propósito objetivo. Não é que o Espírito Santo literalmente é um fogo, não, mas são elementos humanos que nós entendemos e Deus age dessa forma para que nós possamos entender qual é o seu propósito que está agindo sobre na vida daquelas pessoas. Né? Outro exemplo é a questão do vento. Quando a gente fala vento do Espírito, né? Essa comparação de vento que próprio Jesus usa, conversando com o fariseu Nicodemos, é interessante, porque o vento, a gente não sabe de onde vem, a gente sabe que ele existe, né? A gente até pode ter ideia de onde está vindo, mas para onde vai, não temos essa ideia. Nós sentimos o vento, né? E quando menos esperamos, o vento ele vem. Né? E o vento vem, ele vai. Né? Então, o Espírito Santo, né? Assim como Deus, ele age de uma maneira sobrenatural. Não é uma forma natural, como nós pensamos, imaginamos, né? Não, é algo sobrenatural. Ou seja, o Espírito Santo vem quando menos nós esperamos, ele vem e vai agir de uma forma sobrenatural e vai nos guiando segundo o seu propósito em suas vidas. Então, essa comparação do vento acerca do Espírito Santo é muito interessante. Jesus usa esse elemento ali para explicar ali, o doutor da lei, né, na qual que não estava compreendendo essa questão sobrenatural. Outro exemplo também é a questão do óleo. Né? A gente sabe que a questão da utilização do óleo é muito presente, tanto no Antigo, tanto no Novo, principalmente no Antigo Testamento, a forma como alguém era consagrado
para exercer uma função, ali derramamos ali um óleo na vida daquela pessoa, como uma representação da capacitação do Espírito Santo. Né? Vale lembrar que no Antigo Testamento o Espírito Santo era por medida, ou seja, para os profetas, aos sacerdotes, era uma coisa específica, era uma questão limitada, vamos dizer, para uma classe ali especificamente falando, né? Diferente do Novo Testamento. Né? Todo crente em Jesus que tem Jesus em sua vida, ele tem a presença do Espírito Santo. E aí, tendo a presença do Espírito Santo, ele não vai ficar preso a uma ou duas pessoas para ter acesso a Deus, não. Em Jesus, ele tem acesso a Deus. Aí entra a questão de Lutero, falou na reforma, né? O sacerdócio universal do crente. O que é o sacerdócio universal? É só a gente lembrar a função do sacerdote. Qual é a função do sacerdote? Era pegar o sacrifício do povo, levar a Deus, interceder a Deus a favor do povo. Agora, em Cristo, nós podemos chegar acesso à sala do trono, orar ao Senhor e buscar o Senhor. Por isso a questão do sacerdócio. O sacerdócio tem acesso a Deus. Então, hoje, não precisa de um sacerdote chegar a Deus. Eu, em Cristo, eu posso chegar ao Senhor. Então, o pastor não é importante? Não, nada disso. O ministério pastoral é muito importante, porque o pastor é uma liderança, ele estaria para ensinar, estaria para discipular, para doutrinar, para orientar. Sim, dentro do corpo de Cristo, o ministério pastoral é de suma importância, sim. Mas me refiro a tema de comunhão com Deus. A questão da comunhão com Deus, a pessoa não precisa ficar dependendo de uma pessoa, ou de duas pessoas, três, não. Ele tem acesso a Deus em Jesus. Você entregou a sua vida para Jesus, então ele tem acesso a Deus, a buscar o Senhor, a ter comunhão com Deus, ter a plena comunhão com Deus. Então, tem esse acesso. Então, o Novo Testamento já é uma questão muito mais abrangente. O Espírito Santo está na vida de cada crente, e cada crente pode ter acesso a Deus mediante Jesus, com a presença do Espírito Santo em sua vida. Outro exemplo também, que é dado ao Espírito Santo, é a questão da água. Né? A água para purificar, água, né, que limpa, né, o ser humano, e o Espírito Santo é usado como elemento como água, como também pomba também um exemplo clássico que podemos falar com o Espírito Santo como pomba, partimos de Jesus, né? Quando Jesus ali é batizado nas águas ali, né? E ali o Espírito Santo desce como pomba. O Espírito Santo não é pomba, tá? É a forma ali de pomba, ou seja, se manifestou daquela forma com um significado. O Espírito Santo não é pomba, não. O Espírito Santo é uma pessoa. Tá? A questão também do selo também, né? A questão do selo, né? Que somos selados pelo Espírito, como Paulo fala, né? Também fala a questão o Espírito Santo, a questão de nossas vidas. Né? Também falo também, já dei uma pincelada acerca do Espírito Santo no Antigo Testamento, né? Ali o Espírito Santo operando na vida de homens e mulheres do Antigo Testamento, como tem no Novo Testamento também, na questão do operação, né? Uma operação um pouco muito mais ampla, vamos dizer assim, mas é claro que era algo que Deus já desejava, almejava, essa questão da operação do Espírito Santo. Também outro tópico que eu trabalho, estou falando um resumo, tá, irmãos? Né? Quando você adquirir a obra, você vai ter todas e mais informações assim que nós estamos tratando aqui, ok? Então, eu falo também a questão da obra do Espírito Santo na vida do ser humano, né? O Espírito Santo começa a trabalhar na vida do ser humano, aquele que não conhece a Jesus, né? Por isso, né, entrando um pouco no assunto da depravação total, do pecado original, nós sabemos que, por causa do pecado de Adão, nós herdamos a natureza pecaminosa e perdemos a plena comunhão com Deus. Né? Por isso que Romanos 3, 23 diz o quê? Todos os pecados estão destituídos, afastados da glória de Deus. Então, Deus, mediante a sua maravilhosa graça, ele toma iniciativa no plano de Deus para salvar o ser humano. E aí entra o trabalhar do Espírito Santo. Qual é a função do Espírito Santo na vida daqueles que não conhecem a Cristo? Aquilo que Jesus falou no Evangelho de João. Né? O Espírito Santo convence o homem do pecado e do juízo. Né? Por quê? Porque ele está morto espiritualmente. Ele está ali, não tem entendimento de Deus. Então, quando nós estamos ali apregoando a palavra de Deus, seja na igreja ou no trabalho da evangelização, o Espírito Santo está trabalhando na mente e o coração daquela pessoa, para que aquela pessoa venha se render aos pés de Cristo, para que aquela pessoa venha reconhecer que Cristo é o Senhor, reconhecer que Cristo é o Salvador da vida dela. Então, ou seja, o Espírito Santo está aí trabalhando.
para que aquela pessoa venha reconhecer Jesus como seu Senhor. Né? E quando a pessoa reconhece, a gente sabe de todas as bênçãos salvíficas que a pessoa vivencia, né? A questão da justificação pela fé, que na qual já fiz menção, a regeneração, que é um novo nascimento, né? A pessoa nasce de novo, e aí aquele versículo de Paulo, 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então agora nós estamos vivendo uma novidade de vida. Então o Espírito Santo, ele começa a trabalhar em nossas vidas. Então, além da regeneração, além da justificação, também passamos a ser adotados por Deus. Agora, em Cristo, nós somos o quê? Filho de Deus. E aí, além disso, também a santificação. Né? Nós somos agora separados por Deus. Aliás, a Bíblia, quando fala santificação, ela vai em 3 sentidos. Tá? 3 sentidos que falam acerca da santificação. Né? Na vida do ser humano. Né? Ou seja, primeiro, a igreja do Senhor era vista como santa, por quê? Porque ela é separada do pecado do mundo. Segundo, nós somos santos, né, no sentido de processo de santificação. Ou seja, a pessoa agora recebeu Jesus em sua vida, agora está vivendo em processo de santificação. Esse processo de santificação é o Espírito Santo trabalhando em nossa mente, nosso coração, para que possamos crescer, amadurecer a nossa fé com o Senhor. E a santificação, que vamos dizer assim, a consumação total, né, só lá na glória, como estaremos com o Senhor. Então, enquanto estivermos aqui na terra, né, nós somos santos porque somos separados. Nós somos agora de Deus. Então, a nossa vida agora é para o serviço do Mestre. A nossa vida agora tem que glorificar ao Senhor. E processo de santificação, nós estamos em processo, em mudança de atitude, mudança de hábitos, são processos em nossas vidas. Né? Enquanto estivermos vivos, nós vamos ainda viver esse processo de santidade. Está vivo? Então Deus tem que trabalhar em minha vida. Eu preciso crescer e amadurecer na minha fé cristã. Quando a pessoa parte desse mundo, não há mais motivo de Deus trabalhar, porque agora já partiu, né, estar com o Senhor. Mas enquanto estiver aqui em vida, Deus, mediante o Espírito Santo, ele tem que trabalhar nossas vidas. Pastor, mas eu tenho anos de igreja, maravilha. Mas você necessita que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida. Isso é todo crente de Jesus e Cristo. Pode ser uma pessoa de 50 anos, de 90 anos, pode ser um pastor experiente, pode ser um irmão experiente, mas todos nós necessitamos de vivenciar esse processo de santificação, que é o crescimento e o amadurecimento em nossas vidas. Tá? Então, é claro que essa questão da regeneração, da adoção, né, da justificação, tudo é imediatamente. Mas quando a gente estuda de uma maneira sistemática, a gente separa por tudo, ok? E a santificação tem esse processo aí em nossas vidas. O tópico também que eu falo do meu livro é a questão do batismo no Espírito Santo, que, como falei no início, é talvez um dos pilares da teologia pentecostal, a questão do batismo no Espírito Santo. Por que é importante nós falarmos desse assunto, né, ainda mais no nosso dia de hoje? Né? É porque hoje, aliás, sempre houve, tá? Mas hoje, nessa questão das redes sociais, está sendo um pouco mais forte de vários posicionamentos ao contrário daquilo que nós acreditamos. Né? Hoje, inclusive, literatura antipentecostais está muito presente no nosso meio evangélico. Não é só no Brasil, não, está até fora do Brasil, como nos Estados Unidos, né? E vozes, né, que na qual não são literaturas, são autores, tá? Que são autores bons, tá? Não estou falando que para você não deixar de ler, não é isso que estou falando. São bons teólogos, tá? Mas tem posicionamentos que na qual difere que nós acreditamos e professamos, tá? Então, assim, existem teólogos que na qual não acreditam nessa experiência sobrenatural que nós acreditamos e pregamos em nossas igrejas. Não acredito, tá? Que são chamados sensacionistas. E, assim, na visão deles, né, essa questão que a vivência que os apóstolos vivenciaram, toda essa experiência, apenas ficou no passado. Existem alguns sensacionistas que falam o seguinte, que alguns dons ainda acontecem, mas não é de igualdade como a era apostólica. Eles têm essa dificuldade de pensar isso. Nós respeitamos, são nossos irmãos em Cristo, mas nós cremos, pela luz da Bíblia, que essas experiências servem para nós no nosso dia de hoje. E é interessante que a Bíblia sempre fala de sobrenatural, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Né? Sempre o operar de Deus, né, dos milagres sobrenatural, sempre se fez presente. Né? Se a gente lê a história de Moisés, a gente vê Deus agir de uma forma sobrenatural
na vida de Moisés. Se a gente vê a história de Elias, né? Sempre a experiência sobrenatural na vida de Elias. Na vida de Eliseu, da mesma forma. Aliás, esses personagens bíblicos, esses que eu mencionei, e outros, é uma tipologia acerca de Jesus. E a questão dos milagres é muito presente, né? Na vida desses homens, no ministério terreno de Jesus Cristo, as narrativas dos evangelhos narram isso, os milagres, né? O ministério de Jesus Cristo, os milagres são muito presentes, e na vida dos apóstolos. Olha, pois, se no Antigo Testamento esses milagres aconteciam, né? Aí chega o Novo Testamento, Jesus Cristo, no seu ministério terreno. Depois, em Atos dos Apóstolos, os discípulos sendo usados pelo Senhor nesses milagres. Qual seria o problema de continuar esses milagres no dia de hoje? Ué, Deus mudou? Né? Eu creio que não. Se Deus não mudou, qual seria o problema de Deus agir de uma maneira sobrenatural? E aí, muitos desses sacerdotes começam a falar, não, né? É uma questão só era apostólica, eles que tinham autoridade e nós não, mas vamos lá, Deus confiou à igreja. Deus confiou à igreja para essa operação sobrenatural. E a igreja não continua aqui na terra, apregoando boas novas, qual seria o problema do Senhor, mediante o Espírito Santo, continuar a usar homens e mulheres para essa obra do Espírito Santo, a questão dos dons espirituais e outras coisas mais, né? Muitos deles, inclusive, enaltecem, que são calvinistas, enaltecem a soberania de Deus. Então, eu pergunto, se acredita que Deus é soberano, Deus determina tudo, qual seria o problema de Deus soberano determinar que Deus quer que o Espírito Santo continue batizando e operando e distribuindo dons espirituais? É uma questão aí que há de se pensar. Fala tanto de soberania de Deus, mas nega, em alguns aspectos, o uso da soberania de Deus, a forma de ele agir. Né? É uma questão para ser, eles têm que pensar isso, não nós. Né? Então, nós cremos que o revestimento do poder, o batismo do Espírito Santo, é para os nossos dias atuais. Né? E para que o batismo do Espírito Santo para nós? É só apenas falar línguas. Né? Na igreja, para mostrar ao meu pastor, aos irmãos, que eu falo língua, outras coisas mais? Não. A propósito do batismo do Espírito Santo, o revestimento de poder, é para que nós saiamos para a evangelização, é para a obra missionária. Se nós analisarmos bem os textos bíblicos, que na qual os discípulos aí receberam o revestimento de poder, sempre era utilizado para a obra da evangelização. Sempre usado para isso. Ou seja, receber o poder do Espírito Santo sempre para ser usado para a obra da missiologia, para a obra da evangelização, para as missões. É só você lembrar em Atos 1:8, né? E recebereis a virtude do Espírito Santo. E ser-me-ei testemunha. Ou seja, não falou receberei o poder do Espírito Santo, ponto. Não. Recebereis a virtude, né? Ou dínamo, né? No grego, poder do Espírito Santo para que sermos testemunha. Ou melhor, ser-me-ei testemunha. Ou seja, o poder do Espírito Santo que nos concedeu a sua igreja é para nós sairmos para evangelizar, para pregoar boas novas, para pregoar que Jesus continua salvando e libertando vidas. Esse revestimento de poder é bíblico e Deus confiou a nós, pentecostais. E nós, assim, nós cremos. Cremos no revestimento de poder. Cremos que Deus continua a operar, a revestir a sua igreja do poder do Espírito Santo. Um assunto também, né, não é subtópico, mas um assunto está dentro desse assunto sobre o batismo do Espírito Santo, é a questão de o posicionamento que nós chamamos de hermenêutica pentecostal. Né? E algum pode falar, mas todas as igrejas não pregam a Bíblia? Né? Todas as igrejas evangélicas não são cristãs? Sim. Tá? Mas existem algumas questões peculiares, né? Que cada igreja, cada denominação tem. Isso é algo normal, irmãos. Alguns podem achar que é algo de invenção humana, que ele está falando, não, isso é invenção de teologia, que tem que fazer. Não, irmãos. Isso é uma questão, pode ser algo humano, mas que Deus, na sua grandiosa graça, o permite. Se nós analisarmos bem na igreja primitiva, a gente vai ver que a igreja primitiva não tinha essa unidade, como muitas vezes nós pensamos e romantizamos. Não tinha. Todas as igrejas têm suas peculiaridades. Estamos falando da igreja da era apostólica. Estamos falando da igreja da época de Pedro, de João, de Paulo. Então, o que dirá a nós, nosso dia de hoje? Né? Nessa influência da pós-modernidade, nessa visão pluralista,
pluralidade política, ideológica, né? Essa questão do relativismo e também religioso. Né? Então, a tendência é essa da humanidade, do setor e da sociedade, enfim. Né? Mas é claro, né? Existe a questão dos princípios e existe uma questão secundária. Né? Se uma igreja acredita que Jesus é o Senhor, é claro que esse é o princípio básico, esse é a primazia, né? Se fazia a ordenança do batismo, que é batismo é uma ordenança, né? A celebração da ceia do Senhor, isso é um princípio bíblico que não devemos abrir mão. Crer que a Bíblia é a palavra de Deus, seguir a ortodoxia, isso é fundamental. A pessoa dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus é uma questão problemática. Aí não faz parte da ortodoxia. Acreditar que Jesus vem, né, para buscar a sua igreja, isso também é a essência. Agora, existe uma questão peculiar, é secundário, né? E nós, pentecostais, nós pensamos algumas questões um pouco diferentes de algumas tradições evangélicas. Respeitamos, como falei, são nossos irmãos em Cristo, mas nós temos peculiaridade, nós temos uma identidade, e nós temos que entender e zelar isso e fortalecer o que nós acreditamos. E aí, essa questão da hermenêutica pentecostal seria uma forma que nós pentecostais, na verdade, já colocamos isso em prática. Mas agora, uma pesquisa acadêmica está vendo esse debate aqui no Brasil, passos de tartaruga, é verdade, poderia ser uma coisa muito mais falado, né, mas infelizmente passos de tartaruga aí quando tem se avançando no nosso país. Mas é de suma importância nós trabalharmos isso, que a forma que nós olhamos o livro de Atos dos Apóstolos, né? A forma que nós pentecostais olhamos o livro de Atos, quando eu falo livro de Atos, eu até incluo tanto o Evangelho e como o livro de Atos, porque nós cremos que é o mesmo autor, ok? Que é Lucas. Tá? Então, a forma que nós chegamos é diferente de como algumas tradições enxergam. Né? Como mencionei os sensacionistas. Para eles, né, o livro de Atos dos Apóstolos só servia apenas na era apostólica. Então, o livro de Atos é apenas um livro histórico. Para ele, é um livro histórico que fala da obra missionária e ponto. Algumas igrejas continuistas, né, para que você não sabe, são aqueles que acreditam na atualidade do espiritual, como nós pentecostais, mas para eles a questão do revestimento de poder não é tão necessário para a vida deles. Se acontecer, amém. Se não acontecer, não é relevante. A importância é dons espirituais. Né? Então, para eles, o livro de Atos, né, eles pensam um pouco igualzinho os sensacionistas em alguns aspectos, mas também o que eles acreditam? Fala o seguinte, olha, o poder sobrenatural, ele existe, ele é presente, não pode ser ignorado, mas não pode ser algo normativo em termos de regra. Nós acreditamos, nós pentecostais, que o livro de Atos é uma questão não apenas histórico, mas também há ensinamento teológico, ou seja, um ensinamento que serve às nossas vidas. Né? E um exemplo que nós podemos citar, né, fugindo um pouco dessa questão do livro de Atos, é a própria Trindade. Tá? Para a gente compreender bem a doutrina da Trindade, está baseada nos evangelhos, especificamente o Evangelho de Mateus, capítulo 3, que é o batismo de Jesus. Que ali é Jesus sendo batizado por João Batista, o Espírito Santo desce em forma de pomba e Deus falando. Ali está bem presente, ali está bem claro a questão da Trindade. E, no entanto, né, nos evangelhos, perdão, nas epístolas, não é tão falando acerca da Trindade, mas no Evangelho de Mateus, ali é presente. E nós cremos nessa doutrina da Trindade aí, que ela é bíblica, embora foram desenvolvida durante a história da igreja, mas ela é bíblica e nós acreditamos. Tem professão na questão da Trindade. Né? E o livro de Atos dos Apóstolos não é apenas só histórico, mas também há ensinamento teológico, como nós assim acreditamos. Então, a expressão ali que o Lucas fala, da questão do poder do Espírito, ser cheio do Espírito Santo, é o revestimento de poder. E tanto é, eu falo isso na obra, que você não vê Lucas falando sobre santidade, não fala, diferente de Paulo. Paulo, nas suas epístolas, ele trata essa questão, né? Na questão do Espírito Santo, na questão salvífica, ou seja, a pessoa recebeu Jesus em sua vida, então tem comunhão com Deus, e aí faz parte do corpo de Cristo, né? Como também a questão da vida de santidade. Mas Lucas não fala essa questão. Aliás, Lucas, quando fala nos evangelhos, na pessoa do Espírito Santo, é sempre falando que o Espírito Santo está capacitando Jesus no seu ministério. Por isso que usa a expressão, Jesus cheio do Espírito, ou seja, o Espírito Santo está na vida de Jesus, o capacitando. Né? Não só ali em Lucas 4, que é a tentação de Jesus, mas outras passagens bíblicas é mencionada a questão do Espírito Santo o capacitando, como também o próprio nascimento de Jesus, antes, melhor dizendo, né? Quando o anjo, né,
anjo Gabriel anuncia a Maria que ela vai gerar o Salvador do mundo, aquele versículo famoso, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo. O Espírito Santo irá capacitar ela para gerar o Salvador. O nascimento de João Batista também, né? Quando fala que ele será cheio do Espírito Altíssimo, será um mensageiro, ali o Espírito Santo ali é mencionado. Então, a questão, o trabalhar do Espírito Santo como capacitador estarem muito presentes nos Evangelhos e livro de Atos dos Apóstolos, após a inauguração da igreja, em Atos 2, que é muito presente na vida dos discípulos ali, de Pedro, João, depois de Paulo, né? O operar do Espírito Santo, o revestimento de poder, e algo que nós, assim, o acreditamos. Depois disso, Paulo, né, nesse capítulo, né, muita coisa, né? Assim que dons espirituais e dons, né? Não foi uma coisa tão ampla, mas pelo menos uma questão mais resolvida, assim que dons espirituais, né? Temos que lembrar que dons espirituais, né? Tanto em Romanos, capítulo 12, que faz menção, e 1 Coríntios 12, né? São dons do Espírito. A diferença, né? Inclusive a teologia sistemática, Stanley Orton, faz até essa diferenciação, até de uma forma didática, muito interessante, até indico essa obra Stanley Orton, inclusive usei uma das referências, né? Para escrever esse capítulo 3, essa questão, essa diferenciação, ou seja, são dons do Espírito, mas em 1 Coríntios 12, ali são dons sobrenaturais, no sentido de carisma, né? Algo literalmente sobrenaturais. Enquanto Romanos 12, quando fala de alguns dons, né? Que é dom do Espírito, mas que envolve uma capacidade humana. Vou dar um exemplo, um deles é ensinar. Ensinar está ali presente. E aí sabe que ensinar exige uma dedicação, até o próprio fala. Se é ensino, que haja dedicação. Então, ou seja, é um dom espiritual, mas que haja uma dedicação daquela pessoa. Né? Eu estou dando um exemplo aqui, de socorrer. Ele fala de questão de socorrer. Socorrer é como? Não é ficar parado. Tem que agir, ou seja, o Espírito Santo na vida da pessoa, mas tem esse dom para socorrer. De governar. Governar é liderar. Né? Algumas versões da Bíblia usam o termo liderar. Então, é uma capacitação do Espírito Santo, mas que envolve uma capacitação humana. Já em 1 Coríntios 12, quando fala de variedade de línguas, né? Profecia, de cura, né? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, né? São dons sobrenaturais, que não depende de algo humano. Né? Eu vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa que tem a experiência do dom de variedade de línguas, não precisa ser uma pessoa estudar numa faculdade. Não. A pessoa pode ser semi-analfabeto. Aliás, há muitos relatos disso na história do movimento pentecostal. Um semi-analfabeto, que não sabe nem falar direito, mas tem uma experiência sobrenatural de variedade de línguas. Ou seja, não depende da capacidade intelectual dele. É algo sobrenatural. Então, pode uma pessoa simples ter essa experiência sobrenatural de uma pessoa acadêmica, mas que também acredita e busca o poder de Deus, também vivenciar esse poder sobrenatural. Né? Então, a questão da busca do batismo do Espírito Santo espirituais não está preso à capacidade humana, está a questão do coração. Se você almeja, você busca, você recebe. Seja uma pessoa simples, seja uma pessoa erudita. O poder de Deus está disponível. Né? Aí as pessoas sempre perguntam, mas pastor, por que eu não vejo muito isso acontecer em nossas igrejas de hoje? A resposta é busca. Né? E, lamentavelmente, o nosso evangelicalismo brasileiro tem buscado colocar em foco outras coisas, menos a presença de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus. Quando eu coloco outras coisas acima de Deus, meu irmão, não vou vivenciar essas experiências do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Né? Então, é algo que devemos pensar. Né? Se nós estamos vendo muita manifestação do poder do Espírito, não vendo muita ação de Deus, porque nós estamos buscando, é uma questão que nós temos que refletir. Né? Em nossas vidas, em nossas comunidades de fé, essa importância de nós buscarmos o poder do Espírito Santo. Se não é algo só que ficou no passado, não, continua no presente. Cabe nós buscarmos o Senhor, buscar o Senhor, almejar isso em nossas vidas, porque a cultura muda, costume muda, mas Deus e a sua palavra nunca muda. Mas, infelizmente, nós mudamos as nossas prioridades, os nossos focos, né? Mas Deus não muda. Então, é bom para nós refletir as nossas vidas, a questão da buscar em Deus, essa questão toda,
para que possamos vivenciar isso em nossas vidas. E não ficar como, permite a expressão, crente museu. Só fica no passado. Ah, eu vi isso, eu vivenciei isso. Não! Deus continua sendo Deus. Continue buscando o Senhor a sua face, que você irá vivenciar isso, essa experiência, né, em sua vida. Tá? Então, eu faço essa colocação, mas dou um destaque, né, aqui no capítulo do livro, acerca do espiritual de 1 Coríntios 12, eu dou um destaque a esse, que são os dons sobrenaturais, tá, que na qual muito presente no nosso meio pentecostal, né? Uma questão também, né, que eu falo também, abordo um pouco no meu livro, essa questão da evidência do batimento do Espírito Santo, né? No livro eu apresento umas duas vertentes, né? Na verdade, a sistemática está em ordem, apresento 4. Aqui no livro só quis apresentar só 2, se não falar na minha memória, né? Tem a questão da evidência de línguas e tem aqueles outros que depende que não é só apenas evidência, tem outras, né? Mas a maioria esmagadora, né, do meio pentecostal, na qual eu defendo, é por evidência de línguas, né? Porque sempre a manifestação do poder do Espírito Santo, sempre as línguas estão ali presentes. E depois, falo também, para concluir a obra, a questão do ministério, né? Baseada em Efésios 4:11, a questão dos dons ministeriais, que é muito presente e também atual também. Né? Então, o pentecostalismo ele também possui uma teologia. Tá? É claro que comparar com outras tradições, como o calvinismo, ou com o metodismo, ou com nossos irmãos batistas, eles estão muito à frente do que nós. O movimento pentecostal agora é recente, 100 anos, né? Enquanto essas outras tradições estão muito à frente do que nós. Né? Então, nós temos que ter um pouco de paciência, porque muitas vezes há pentecostais que falam, não, nós temos que pensar, nós estamos... Calma, né? Graças a Deus, embora demorou muito, aqui no Brasil, o movimento pentecostal de começar a pensar mais numa reflexão teológica. Demorou muito. Né? Já na Assembleia dos Estados Unidos, se não for a minha memória, entre década de 30 ou 40, por aí, já tinha universidade teológica. Aqui no Brasil demorou muito. Né? Em vários fatores históricos, tivemos, sabemos de alguns problemas, que os pioneiros tiveram. Depois, essa cultura do anti-intelectualismo também ficou muito presente, ainda é, lamentavelmente, presente em nosso meio pentecostal, lamentavelmente, né? E, enfim, e outras coisas mais, e demorou muito em pensar o saber teológico. É claro que sempre tivemos grandes homens, né, que pensassem essa questão teológica, como Antônio Gilberto, que é o nome do Senhor, né, Ezequiel Soares, Elianai Cabral, né, Severino Pereira da Silva, que também já é nobre do Senhor. Né, temos novos teólogos como Cira Daniel, Cira Moisés, Gutierrez, tantos outros aí, que têm se levantado aí, mas ainda tem esse tabu nessa questão dessa anti-intelectualidade, nessa questão de anti-reflexão, embora tenha diminuído muito, graças a Deus por isso. Mas isso é um processo que nós pentecostais temos que enfrentar em nosso meio. Tá? Mas aos pouquinhos, assim chegamos lá. Hoje a Assembleia de Deus já se preocupa na sua identidade, né? Mesmo que seja de passe de tartaruga, mas é melhor ter essa atitude e postura do que nada. Né? Então, ainda está gatinhando, mas é melhor que gatinhar do que ter nada. Né? Então, o pentecostalismo tem sim uma teologia, a sua teologia sim, é sadia e ela está crescendo como qualquer uma vertente teológica, está em crescimento. Tá? Então, é uma teologia nova aqui no nosso país, mas ainda assim ela tem produzido frutos, né? Porque hoje, se a grande maioria de igrejas, né, elas vivenciam essa experiência do poder do Espírito, é por influência do movimento pentecostal, né? Então, o próprio ele é teólogo, mas também na área da ciência e religião, muito conhecido, é peruano, Bernardo Campos, ele é peruano, ele diz o seguinte, que dentro do cristianismo, o pentecostalismo ele é novo, mas já está trazendo contribuição no meio do cristianismo. E você vê que hoje, até algumas igrejas históricas também já se tornaram pentecostais. Então, existe Batista Renovada, Presbiteriana Renovada, né? Que na qual passaram a acreditar no revestimento de poder. É o evangélico geral? Não. Mas teve algumas igrejas históricas que romperam, né, com o grupo que fazia parte de antes e hoje acreditam em revestimento de poder. Então, a questão do pentecostalismo ele é presente no meio evangélico,
né? Ele é presente numa questão sociológica, como falei no início, né? Numa questão histórica também, e uma questão também teológica, a nossa proposta aqui, desta obra aqui, na qual eu tive o privilégio de ser um dos autores, né? Falando desse assunto. Então, é um assunto muito importante, um assunto que os pentecostais gostam de falar, mas é subimportante nós continuarmos a pesquisar, né? Novas informações, novos conteúdos, né? E continuar crescendo no Senhor, tá? Dizer que a teologia mata a espiritualidade não mata coisa nenhuma, tá? Na verdade, né, quando a pessoa esfria na fé, não é porque não é quase conhecimento teológico, não, porque a pessoa está mal resolvida com Deus. Porque quando há interesse de crescimento, né, a fome e sede de Deus, ela não diminui, ela aumenta. E ser intelectual também é ser bênção. Ser inteligente é bênção de Deus. Deus não quer apenas nosso coração, Ele quer todo o nosso ser, inclusive a nossa mente. Ok? Então, espero que essa palestra possa dar um gostinho, né, de você adquirir esta obra, tá? Foi apenas uma pincelada, né? Alguns tópicos, né? Porque tem muita informação que nós trabalhamos nesse capítulo, e, claro, outros títulos também, como escatologia, bibliologia, né? A do nosso foco hoje sobre o Espírito Santo, que foi o capítulo que, assim, foi nos confiado a escrever, ok? Então, espero que essa palestra possa ter ajudado a abençoar a sua vida e despertar o interesse em adquirir esta obra, ok? Então, quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, ao convite do pastor André Moreira, que é o organizador desse trabalho maravilhoso, EBD Questão, e me sinto honrado de estar juntamente com os irmãos. Deus abençoe a sua